Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu a missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Nesse dia especial do Dia das Mães, eu estou aqui com a minha mãezinha. Quero abraçar todas vocês. Deus abençoe vocês por esse dia tão especial. Eu sou o filho mais novo de uma mulher solteira que teve 9 filhos. Papai saiu de casa, tinha 6 meses de vida. Mas um dia a mamãe chegou dentro de uma igreja e levantou as mãos aos céus e disse para ele: eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, era Deus. A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui desse canal. Amém? Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui comigo hoje. Hoje nós estamos aqui para falar de uma situação, um assunto muito triste, né? Mas que se faz necessário. Haja visto que acontece com alguém que tem um nome, que tem visibilidade, e é um assunto que também nos remete a questões espirituais, e nós vamos tratar sobre isso. Estou aqui com o pastor Carlos Cardoso, já está comigo aqui na íntegra, eu vou chamá-lo para a tela, mas a pastora a Valdete Rosalina da Costa, de 79 anos, ela foi morta a pancadas nessa sexta-feira na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Residencial Kátia, em Goiânia. Segundo testemunhas, ela estaria em um momento de oração quando foi atacada por um homem de 22 anos, sem roupas, portando uma barra de ferro. Os bombeiros foram acionados para prestar socorro, mas quando chegaram, a pastora já estava sem vida. A pastora, ela é mãe do cantor Delino Marçal, que pertence à gravadora MK Music. Nesse momento, né, foi realizada uma perícia no local do crime. A Delegacia Estadual de Homicídios divulgou que o suspeito foi preso em flagrante após jogar pedras em um ônibus que passava pela região. O nome dele não foi divulgado. As informações iniciais dão conta de que o homem estaria em um surto e foi levado para a central de flagrantes, né, da capital de Goiás. Em frente à igreja onde aconteceu o homicídio, muitos fiéis começaram a chegar, né? O clima era de consternação e muita tristeza pela tragédia. Eu vou mostrar para vocês aqui a foto da igreja, né?
aonde a serva de Deus ela congregava, uma igreja a princípio muito simples, né? E também já vou chamar meu amigo pastor aqui para a tela, que é o pastor Carlos Cardoso. Olha aqui a igreja, ó. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pastor Carlos Cardoso, seja bem-vindo, meu irmão. Pai do Senhor, pastor Giovanni. Glória a Deus. Muito bom estarmos aqui. É uma notícia muito triste, né? Muito triste, é uma tragédia na realidade. E que está aí, deu uma repercussão já internacional essa notícia, né? Pelo conhecimento do cantor. Eu sempre analiso que o levita, ele louva aquilo que ele vive, né? E um dos hinos mais fortes do Delino Maciel é: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus. É verdade. E você viver aquilo que você canta é a mesma coisa que o pregador viver aquilo que ele prega, né? Então, se você for analisar a história de muitos cantores gospel, a letra dos hinos, né? Você vê que tá dando retorno aí? Ah, desculpa, pastor, pode falar. Você vê que é o preço, né? E você vê que é uma tragédia, um camarada lunático, né? Estava totalmente fora de si, nu, né? Como o endemoniado de Gadara, né? E foi algo aí que nos leva a meditar em muitas coisas, né? E com certeza, pastor Giovanni, a pergunta do povo é: aonde está Deus nesse momento, né? É verdade. Isso é uma pergunta que com certeza vem na mente na hora, né, de todos aqueles que servem a Deus, a permissão de Deus para tudo isso, né? É verdade. Então, pastor, é algo muito forte, pode falar. Eu vou ler a matéria aqui, tá? Certinho Sim, para os irmãos, e aí o senhor vai comentar aí a nível espiritual, tá bom? Para as nossas vidas aí. Como o senhor disse, a pergunta é essa, né? Aonde está Deus? Eu quero pedir para os irmãos compartilhar, deixar o teu like aí, importantíssimo o teu joinha, para que a gente consiga subir essa live. Eu não sei se é por conta do título, mas o YouTube deu uma segurada monstra aqui na live. Mas vamos prosseguindo, em nome de Jesus, ó. Mãe do cantor gospel Delino Marçal é ceifada após agressão na porta da igreja. Segundo a Polícia Civil, a idosa levou vários golpes com objeto de metal de um homem de 22 anos. O jovem ainda teria jogado pedras em um ônibus na rua. Ele foi preso em flagrante. Flagrante, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pular aqui. Vai se manifestar sobre a decisão da justiça. 8 horas da manhã, a gente vai agora então com imagens ao vivo ali da residencial Cátia, uma senhora, né, que morreu aí a pauladas. De acordo com a Delegacia de Investigação de Homicídios, a vítima era uma pastora dessa igreja, foi agredida até a morte. A polícia disse que o suspeito entrou na igreja, agrediu a pastora e foi a pauladas. O suspeito foi preso pela Polícia Militar, foi levado pela Central de Flagrantes, porque foi uma prisão em flagrante, só que ele ainda não foi identificado. E nesse momento a gente acompanha ainda essa movimentação toda ali que está acontecendo no residencial Cátia, onde esse crime bárbaro aconteceu. Então tá aí a matéria, né? Acho que não precisa nem ler a matéria aqui, o próprio repórter aqui já falou tudo o que aconteceu. Então, um rapaz, 22 anos, pastor Carlos Cardoso, novo, né? Novo, um jovem, estava nu, com certeza possuído por demônios, invadiu a igreja, encontrou ali a pastora, estava orando, em um momento de oração, né? Você vê que pela manhã, então, uma senhora de oração, 82 anos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 82 anos. Olha aqui, ó, o autor teria se envolvido em uma briga com parentes e logo após saiu para a rua. Ele entrou na igreja e iniciou uma briga com um homem. Logo em seguida teria acertado a vítima com vários golpes, usando um objeto de metal. Poxa vida, é muito triste, pastor. Vou deixar para o senhor fazer os comentários aí, tá bom?
Fique à vontade, o senhor é meu convidado, tem total liberdade aqui. E depois eu tenho o testemunho do Delino aqui para a gente colocar também. Sim. A gente vê, pastor, aí existem os dois questionamentos, né? Primeiro que a Bíblia diz que Deus não dá prova maior do que o homem possa suportar, né? Então, existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus na vida de todo ser humano. A vontade soberana é aquela que nós estamos no propósito de Deus, e a vontade permissiva é aquilo que Deus conduz na nossa existência através do nosso livre-arbítrio, né? E quando a gente vê uma história trágica dessa, é bom a gente lembrar, né? Lembrar como os apóstolos morreram, né? Porque o único que morreu de morte natural foi João, que escreveu o Apocalipse. Deus não livrou nenhum deles da morte, né? Nenhum deles. E a morte foi cruel com todos, né? A história, por exemplo, de Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André, né? Foi torturado antes de ir para a cruz da Grécia. Felipe, né? As pessoas não sabem, a história não diz ao certo como ele morreu, mas ele morreu nas regiões da Frígia. Bartolomeu teria exercido a missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. Ele foi posto vivo em um saco e lançado no mar. Olha que morte cruel, para quem já se afogou, né? Mateus morreu em decorrência de ferimentos de espada. Tomé morreu a flechadas durante as suas orações. E veja, ela estava orando, ela estava buscando a Deus. Ela estava na presença de Deus. Simão foi morto em Roma durante o massacre no ano 70. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tiago menor teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias. Judas Tadeu, né? Ele teria... a causa da morte são violentas, mas não especificadas. E Judas Iscariotes se enforcou. Então, veja bem, pastor... O que eu quero falar com isso, pastor Giovanni? A gente sempre tem que ter em mente que a prioridade de Deus, pastor, sempre é a alma. A Bíblia diz que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Então, claro que ficou a tragédia e o sofrimento no coração da família, mas essa serva de Deus, como o próprio testemunho dele, é muito forte o testemunho dele, né? Quando ele testifica ali na igreja, ela sempre foi uma mulher que acolheu muita gente na casa de Deus, na casa dela, muita gente testemunhando de milagre, muita gente abençoada através do seu ministério. E a serva de Deus, ela morreu orando, buscando a presença do Todo-Poderoso. Então, para Deus, para o Senhor, é precioso porque ela está perto dele. É aquilo que Paulo disse em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo, e se eu morrer é lucro. O viver para nós é Cristo, e se morrermos é ganho. Então, cabe a nós, como a igreja de Cristo, orar. Agora vem o outro lado, né? E até que ponto o coração dos crentes, dos familiares, os crentes que congregavam com ela nessa igreja, os familiares estão dispostos a viver o poder do cristianismo? Porque daí vem, pastor Giovanni, a pergunta, pelo lado humano, qual é o primeiro desejo que vem no momento desse, de um camarada entrar nu dentro de uma igreja e espancar uma mulher até a morte? Como ser humano, vamos tirar o homem espiritual, o homem de Deus, a mulher de Deus que somos. Qual é o sentimento que vem na hora, no coração?
Na verdade, eu acredito que a maioria responderia a justiça com as próprias mãos, né? É a vingança. A vingança. É a vingança. Seria aí o maior sentimento que vem. Mas daí agora, como cristão, né? A gente tem o exemplo de Cristo. Cristo, né? Que na hora da crucificação, ele olhou para os seus algozes, para aqueles que cuspiram na sua face, para aqueles que colocaram pregos nas suas mãos, para aqueles que lhe chicotearam, para aqueles que colocaram coroa de espinho na cabeça, para aqueles que tiveram prazer de machucar ele. O que Jesus fez na cruz? Jesus olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, um homem desse, ele não estava sozinho, com certeza, estava totalmente possuído, carregado. E aí vem, será que o nosso coração está tão em Cristo, tão ligado ao Evangelho e a Cristo, que teríamos esse desejo de perdoar um homem desse? Que cometeu tamanha atrocidade, né? É algo para se pensar. Eu me lembro, pastor Giovanni, eu trabalhei numa casa de recuperação e chegou um jovem de 11 anos, o nome desse jovem era Alessandro. E esse jovem é um testemunho muito forte, que a gente conviveu com isso. Esse jovem, ele era abusado do pai, a mãe dele morreu, né, quando ele tinha 5 anos, e ele, dos 5 aos 11 anos, ele foi abusado pelo pai, ele foi feito a mulher do pai. E é uma criança, né, um pequeno, vamos dizer aí, para não... E ele entrou lá de uma forma assombrosa, a gente não podia falar assim muito alto com ele, que ele já tremia todo. E ele era tão abusado, não dei nem como falar aqui ao vivo sobre as coisas que a gente vivenciou. Então, ali, ao pouco, a gente viu o amor de Cristo abraçando ele começou a receber carinho, afeto dos irmãos, da igreja e ser amado. E aí vem o nível do nosso cristianismo, né? Porque amar o Alessandro, que veio daquela forma para a casa de recuperação, era muito fácil, pela situação que ele tinha vivido. E agora ia amar o pai, que tinha abusado dele dos 5 aos 11 anos. Não é difícil? Por quê? Porque vem o sentimento humano. Um camarada desse tem que morrer, um camarada desse tem que ir para a cadeia, tem que sofrer na mão de presidiário. É isso que vem na mente das pessoas. E aí vem o outro lado, e Cristo. Cristo ama um camarada desse? Cristo tem disposição de perdoar um homem desse, como um homem que, né, espancou essa mulher de Deus até a morte? Então, o nível do nosso cristianismo é provado. E eu acredito que Deus permite uma situação dessa, até para limitar aonde está, para ver até onde está o nosso cristianismo, pastor Giovanni. Você já viu esse caso aqui, ó? Qual caso? Olhe para mim. Sim. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel tá morto, que foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanhe a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu.
Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você viu aí, meu pastor? É uma mãe perdoando o assassino do seu filho. Né? Tá dando retorno aí, pastor. Ah, desculpa aí. Pronto. É uma mãe perdoando o assassino do seu filho. E é isso, por exemplo, quando você vê uma cena dessa, é o cristianismo puro, né? Que muitos de nós talvez jamais conseguiríamos praticar. Por muitas das vezes o nosso coração ainda não está tão limpo e tão ligado a Cristo, né? É verdade. Então, o sentimento de muitos pais e mães no momento desse é querer justiça, é querer vingança, que um camarada desse apodreça na cadeia. Agora veja o que a mãe fez. E aí vem essa pergunta para nós diante de um homicida desse, né? Que teve coragem de entrar nu dentro de uma igreja, pegar uma mulher orando e espancá-la até a morte. Pastor Carlos Cardoso, a gente não passou por isso, espero que a gente nunca passe por uma situação dessa, né? Mas o que acontece na vida daqueles que não liberam perdão, né? Eu carregar dentro de mim a mágoa, o rancor, o ressentimento, é a mesma coisa que eu estar com tição aceso na minha mão, achando que vai queimar a mão de outra pessoa. A falta de perdão é isso, é eu carregar um tição em brasa nas minhas mãos, achando que vai queimar a mão de alguém. E aí pode, dentro dessa falta de perdão, surgir em mim as doenças, né, psicossomáticas. O que são essas doenças? São as doenças das almas, artrite, artrose, osteoporose, há tantos problemas, o câncer, que é um dos principais problemas da falta de perdão, e tantas outras doenças que são doenças que nascem dentro da pessoa, que não vêm de fora. São problemas psicossomáticos, né? A somatização do problema do sentimento que resplandece no corpo físico, né? Problemas que o remédio não vai resolver. Né? O câncer não é transmissível, né? A artrite, a artrose, a osteoporose, a gastrite, a úlcera, são problemas que não são transmissíveis. Por quê? Porque a maioria desses problemas vem através do ressentimento, das mágoas guardadas dentro da gente, da falta de perdão. Olha o brilho no rosto dessa mulher, pastor. Olha o que essa mulher está fazendo diante desse rapaz, desse garoto. E se nós formos observar, esse garoto que essa mulher está fazendo, pedindo para ele olhar no olho dela, para ele era melhor a morte. Para ele seria muito melhor a morte do que esse momento aí dela pegar no rosto dele e dizer: olha para mim. Você precisa ouvir isso. Eu estou te perdoando. Meu amigo, isso é pior do que a morte para quem está numa vida de pecado, numa vida toda atrapalhada. Ah, pastor, mas ele vai continuar. Esse rapaz pode ser o que for, né? Mas ele tem uma alma igual nós temos. E é impossível a consciência dele fugir das palavras e desse momento que essa mulher está fazendo isso com ele. Nunca mais ele será o mesmo que ele foi outrora. Ele pode não se converter ao evangelho, mas as palavras dessa mulher ecoará dentro dele, né, por toda a eternidade, porque o perdão, ele deixa os demônios paralisados e anestesiados e engessados, pastor Carlos. E essa é algo tão forte, né, pastor Giovanni? Tão forte. Peraí, só um minuto. Que a coragem dessa mulher é de liberar o perdão pro homem que matou, né, o seu filho. É um exemplo do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro cristão, né? Que isso é o que Jesus ensinou, né? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então, eu creio que Deus está agora usando, né, essa situação tão adversa deste cantor, né? É Delino Marçal, né? Marçal, Delino Marçal, com certeza muitos sentimentos vêm sobre ele, sobre seus irmãos, sobre a igreja, né? Mas eles precisam muito da oração e, com certeza, como cristão que a gente vê nos louvores e na vida que ele leva,
você vê que é uma prova de fé, não só para ele, mas para todos que admiram o ministério dele, que conhecem ele, né? Que sabem a história dele, e o nosso dever como cristão é amar. Eu costumo dizer, pastor, biblicamente, vamos para um lado bíblico aqui, a Bíblia fala sobre a história do rei Manassés, né? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 33. Eu acredito que o rei Manassés foi um dos piores reis da história do reinado sul, do reinado de Jerusalém. E no capítulo 33 de 2 Crônicas está dizendo assim, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Olha o que ele fez. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tomou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, levantou altares a Balaíns, e fez bosque, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Ele servia aos demônios. Edificou altares na casa do Senhor, o qual o Senhor tinha dito, e em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Ele trouxe abominação para o templo. Fez ele passar seus filhos pelo fogo. Isso aqui é o mais forte. Ele fez passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom. E usou de adivinhações e agudos de feitiçaria, consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E agora, meus irmãos, ele fez errar o povo, ele trouxe abominação ao povo, e a Bíblia diz que ele foi preso. Versículo 11 de 2 Crônicas, capítulo 33. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, o qual prenderam a Manassés entre os espinhais, e amarraram com cadeia e levaram a Babilônia. E olha o que ele fez. Então vamos lá, meus irmãos, vamos pensar nisso aqui. Ele levantou altares, ele trouxe idolatria para o pátio da casa de Deus, colocou o ídolo na porta da casa de Deus. Todos os bosques altos e baixos de Jerusalém estavam lotados de idolatria, de feitiçaria, de encantamento, de adivinhação. Ele ofereceu seus filhos a Moloque. E olha o que ele fez. Ele foi preso. Versículo 12. De 2 Crônicas, capítulo 33. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus do seu pai. E lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reinado. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Deus devolveu o trono para ele, pastor Giovanni. Olha é forte ou não é? É forte demais, pastor. Deus devolveu. E eu sempre digo que se existe perdão para Manassés, existe perdão para cada um, para cada pecador que se arrepende dos seus pecados. Paulo, né? Por que não falar de Paulo, que é Saulo? Ele torturava criança, mulheres, homens, né? Matava, se falasse no nome de Jesus, né? Olha o testemunho do Delino, vou colocar aqui para vocês ouvirem. Filho mais novo de uma mulher solteira que teve 9 filhos. Papai saiu de casa, tinha 6 meses de vida. Mas um dia a mamãe chegou dentro de uma igreja e levantou as mãos aos céus e disse para ele: eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida. Minha mãe recebeu Jesus como o Senhor da minha vida, o Senhor da vida dela, e o fato dela ter recebido Jesus salvou toda a nossa casa. Então o maior testemunho que eu carrego é esse. Não é que eu tenho um carro, não é que Deus me deu riquezas. Não, o maior testemunho que eu acho que um homem pode carregar é que Deus entrou na sua casa
e salvou a sua família. Glória a Deus, né? A mãe dele é uma senhora, alguns estão dizendo 79, outros 83, né? Mas independente da idade, ela estava dentro da igreja, ela estava orando a Deus e foi uma morte terrível, claro que foi. Eu não gosto nem de pensar nisso, cara. Como alguém tem coragem de atacar uma senhora indefesa, já em uma idade avançada? Olha ela aí, ó. Olha aqui, ela lendo a Bíblia. Eu não tenho como, não consigo imaginar como alguém consiga, né? São profecias bíblicas se cumprindo, né, pastor? Nos últimos dias, essas coisas sempre aconteceu, né, pastor? Sempre aconteceu? Sim, claro, mas não com essa intensidade de que nós estamos vendo agora. Pastor, muita gente dizendo aqui que não foi notificada. Eu entrei aqui na minha outra conta, não foi notificada a nossa live, por isso que está tão abaixo assim, gente. Nos ajuda. Estamos com 1000 pessoas aqui, contando com Facebook e YouTube, e apenas 500 joinha. Deixa o teu joinha aí para ajudar a gente subir essa live, as pessoas ouvirem essa palavra, tá bom? Pastor Giovanni, eu vi alguém dizendo aqui no seu canal aqui que ela é inscrita e ela foi ver lá agora e teve que se inscrever novamente. Eu acredito que está acontecendo com o senhor, está acontecendo comigo. Está acontecendo muito. Desinscrevendo o povo. O YouTube está desinscrevendo as pessoas, né? De uma forma aí sem permissão, na realidade, né? Porque se as pessoas nos seguem, né? É por livre e espontânea vontade. Vou falar para o senhor que tem 3 dias seguidos, 4 dias seguidos, que eu perco todo dia, entre as 11h30 e meia-noite, 300, 400, 200 inscritos. 3 dias seguidos. E o meu canal aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo hoje é sexta, na quarta-feira. Na quarta-feira, a live, eles escondem a live. As pessoas tentam achar e não encontram. Pelo menos quarta-feira comigo foi dessa forma. As pessoas iam procurar e não encontravam. Elas vinham através, como a irmã disse aí, eu vim pelo Telegram, eu vim pelo WhatsApp, eu vim isso é importante, por né? outros meios. É por isso que é importante que os irmãos, quando nós entramos ao vivo, automaticamente compartilhem com os grupos. Porque tem grupos que vocês têm que nós não estamos neles. Então, os grupos trazem o público para assistir, né? E é muito importante que vocês nos ajudem a ir mais longe. Então, até romper, né? E como são canais que falam verdades que não podem ser ditas, veja que ontem, né? Vamos continuar no assunto aí, mas a gente teve o Luciano Hang com o Twitter dele bloqueado e o Silas Malafaia bloqueado por falarem verdades, eles não estavam falando mentira. Então, a gente está diante de uma grande perseguição. Tá ao vivo, Luiz. Tem gente falando que a gente não está ao vivo. Nós estamos ao vivo, tá? Ao vivo. Dia 14 de janeiro, agora 2h33 da tarde, 14h33. A gente vê, pastor Giovanni, essa maldade humana, ela está se multiplicando, né? E como o senhor falou, vamos levar para o lado profético, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Outras traduções, pastor Giovanni, está dizendo tempos difíceis. Difíceis. Então, a palavra trabalhoso ou difícil no original, se você for para o grego mesmo, você acha em Mateus 8, quando Jesus está expulsando demônio de 2 homens. Então, o que quer dizer os dias difíceis ou os dias trabalhosos que Paulo está dizendo dos últimos dias? Os dias possuídos de fúria, de pavor, de terror. E pior, se você for para o grego mesmo, quer dizer
que nesses últimos dias o ser humano estaria se comportando pior do que animal. Essa é a tradução original dos dias difíceis ou dias trabalhosos. O ser humano se comportando pior do que animal. E você está vendo, a minha esposa me mostrou esses dias uma matéria que assombrou ela, né, de uma mãe que matou, foi essa semana, né? A mãe matou seus 2 filhos e tentou se matar e não morreu, tentou cortar os pulsos. Você está vendo isso, um aumento tão grande de pais matando filhos, filhos matando pais. E veja que o jovem que matou a pastora tinha acabado de passar por uma briga dentro de casa. Ele saiu irado da casa dele, nu, entra na igreja, encontra uma mulher orando, e parece que depois ele tentou ainda ir para um ônibus totalmente fora de si. E aí entra outra coisa, pastor Giovanni, que as pessoas estão com o nervo à flor da pele. O senhor já deve ter percebido isso? As pessoas, você fecha alguém no trânsito sem querer, a pessoa já quer descer do carro e espancar. Uhum. A pessoa já quer, acontece alguma coisa na rua, em algum lugar, a pessoa já quer ir para agressão, porque as pessoas, elas estão sem paciência. As pessoas estão com a mente tão sobrecarregada, que de repente algo toma a mente. Irmãos, na hora do nervo, na hora da raiva, a pessoa perde a noção. E isso é uma coisa, pode estar possesso, como a pessoa teve a mente tomada por uma raiva tão grande que pode cometer atrocidades e depois, quando cai em si, vai cair em pânico, vai chorar, né? Olha ele aí, a foto dele. Vou colocar aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui, peraí. Tá aparecendo aí não, pastor? A imagem dele não. Ah, tá. Vou colocar aqui, ó. Aí. Olha aí. Totalmente possesso. Totalmente, né? Você vê que aí biblicamente você encontra o contexto aqui do que eu acabei de falar. É os dias trabalhosos que o ser humano está se comportando pior do que um animal. Eu não sei se o senhor chegou a colocar também na sua live o caso. Eu peguei um caso aí de uma mãe que mordeu o rosto do filho. E também teve um outro caso de um órgão público lá, o camarada aí, é tipo ataque zumbi mesmo. E a pessoa ir para agressividade e morder para arrancar pedaços. Então a gente está vivendo um momento que é bíblico, né? Sabe, porém, isso que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. O ser humano nos últimos dias estará se comportando pior do que animal. E é nesse momento profético, né? Também Jesus ele foi muito claro em Marcos 13. Marcos capítulo 13, versículo 12, né? E o irmão entregará à morte o irmão, o pai, o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Então, Jesus, isso daqui é parte do sermão profético. Olha aí, ó. Uma notícia dessa, né? É algo assombroso, né? De uma mãe, diz que era uma mãe carinhosa, uma mãe cuidadosa. Eu vi a matéria dela. Eu tenho até o Instagram dela aqui. Um casal exemplar, pastor Giovanni. Os vizinhos ficaram chocados. Os vizinhos ficaram em pânico, né? E aí você vê o que Jesus disse. Marcos 13, versículo 12, Jesus está falando do sermão profético. Jesus falou, e o irmão entregará à morte o irmão, o pai, o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e farão seus pais morrer. Algumas traduções dizem que farão seus pais morrer de desgosto, né? Então você vê que nesses ataques de fúrias que está tendo, que as pessoas já estão com o nervo à flor da pele, sobrecarregadas,
oprimidas, com a mente, com um monte de mensagem preditiva de séries da Netflix de suicídio, que eu tenho dito que a Netflix hoje é a maior ferramenta de apologia ao suicídio, né? É uma escola de suicidas. Não existe uma série da Netflix, um filme da Netflix que alguém não tire a sua vida. Então, são dias que a mente da população está carregada de maldade. E aí, num ato de um surto, de um pânico, de uma fúria gigantesca, a pessoa faz coisas absurdas. E depois, quando cai... Imagine essa mãe, ela não morreu, ela tentou tirar a vida e não tirou. Imagine agora ela caindo em si. Olha aí o Instagram da menina. E aí ela coloca... um dia antes dela tirar a vida das crianças, foi aniversário de um dos meninos, né? Aí ela colocou: hoje é seu dia, meu amor, parabéns, meu menino. Não dá para acreditar que essa mulher fez isso, né? As pessoas não conseguem entender, que tristeza. E foi. Aí já tem gente falando, ó, espero que queime no fogo. Aí já vem o sentimento de justiça, como o senhor falou aqui, entendeu? Como pode, meu Deus, covardia, né? E aqui, ó, ela brincando com o menino aqui, tem um videozinho dela brincando com o menino. Ó. Então era uma família normal, como o senhor está dizendo. Sim. E de repente, é que nem aquele caso daquele pastor que foi morto, ele e a esposa, pelo filho, em um ritual. O menino Sim. fez até uns ritual macabro. Vila Velha. Então tem muita coisa estranha que está acontecendo, pastor. Muita coisa estranha que está acontecendo. E a gente precisa, de fato, estar com os nossos olhos vidrados na cruz de Cristo. Porque senão, meu irmão, são tantas perguntas que a gente não tem como responder. Como eu vi gente falando aqui no chat. Deus podia ter enviado um anjo e livrado aquela mulher. Alguma coisa estava errada na vida dela. Olha aí, já começa o julgamento. São casos e casos, gente. Tem casos que Deus livra da cova, tem casos que Deus livra na cova, mas tem casos que Deus deixa. Estevão, por exemplo, morreu de pedrada ali, vendo os céus abertos. Você acha que ele preferia estar o quê? Vivo? Ou depois que ele viu os céus abertos, ele preferia o quê? Com certeza, ele preferia entrar naquele céu que ele estava vendo aberto. Então são casos e casos, a gente não pode, são situações e situações. Tem situações que Deus livra? Tem. Por exemplo, o assaltante foi assaltar um casal de cristãos à mão armada, foi notícia em todos os jornais. A mulher gritou, a missionária gritou, o sangue de Jesus tem poder. O rapaz caiu infartado, morreu. Você ouviu isso, né, pastor? Sim. Como o rapaz do monte também lá, né? O do monte também, que é o pastor Tiago, estava orando no monte, o bandido chegou lá com a arminha de brinquedo, ele estendeu a mão, o rapaz caiu lá, morreu. Mas e se Deus não quisesse livrar? Quem somos nós, meros mortais, para entender os planos de Deus? Eu não consigo, infelizmente, você que acompanha o meu canal aqui, eu tenho um grande carinho por todos vocês, tanto que eu procuro sempre fazer o meu melhor, uma aberturinha, a notícia, tudo bem certinho, né? Tudo com muita qualidade. O pastor Carlos Cardoso me conhece, sabe que eu sou muito detalhista, né? Quero sempre oferecer o melhor para vocês. Mas existem perguntas que, infelizmente, ficarão sem respostas. E nós vamos ter essas respostas, Edilene Maria, que está perguntando se a gente está ao vivo. Essas respostas nós vamos ter só naquele grande dia. Essa é a mais pura realidade. E a gente vê, pastor, vamos voltar ao que nós falamos no início da live. Então, será que André, né, ainda eu falei da morte dos apóstolos, por exemplo, André, que foi torturado antes de ser crucificado na Grécia, né? Bartolomeu, que foi posto vivo em um saco e lançado no mar. Será que esses homens estavam com a vida desconcertada para morrer dessa forma? Né? Será que eles estavam com a vida totalmente fora da presença, fora do propósito? Não.
eles se tornaram mártires e exemplo para nós de ser cristão, de ser testemunha de Jesus até a morte. E aí vem o que nós falamos no início da live, a prioridade de Deus para nós é a alma. Deus está nessa prioridade, é a nossa vida perto dele. É por isso que a Bíblia diz no livro dos Salmos, né, que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. É precioso para Deus quando um homem de Deus, uma mulher de Deus parte dessa terra, porque agora vai viver eternamente na presença dele, né? E aí João Batista, muito bem, Maneusa, bispo João Batista, que foi decapitado por um desejo de uma mulher profana que estava em adultério, né? Mediu a cabeça de João Batista numa bandeja e o rei teve que dar porque ele estava embebedado e não podia voltar atrás. E João Batista, Jesus disse que foi o maior profeta, que não houve antes nem haverá depois. Então veja que o próprio Cristo testificou de João Batista, da grandiosidade do seu ministério. Então eu quero dizer a todos aqui, né, que o que aconteceu com a mãe desse cantor, do Delino, é algo assim que choca, é impactante, é bíblico, né, tá na Bíblia. A mãe dele se achava orando, foi recebida no céu na hora, né, que ela deu o último suspiro, foi direto ao paraíso. E cabe a nós agora, como cristãos, perdoar e orar para que esse homem venha ter um encontro com Deus. Pastor, posso acrescentar algo aqui? Pode. Que veio aqui no meu coração, né? Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio para nos oferecer perdão, né? Para nos dar exemplo do que é perdão. Jesus não veio a esse mundo para nada mais, nada menos, né? O seu alvo principal foi levar o ser humano a ser perdoado pelo pecado original que Adão e Eva cometeu, e depois dessa ocasião ele ofereceu dizendo: se vós não perdoardes as ofensas dos homens, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Tem muita gente nos acompanhando aqui, pastor Carlos, que precisa liberar perdão. Liberar perdão para membros da família, liberar perdão por aquela pessoa que abusou de você na infância, liberar perdão para aquele namorado seu que te traiu e te enganou e de lá para cá desencadeou uma vida sentimental de frustração, liberar perdão para aquele patrão que te mandou embora e de lá para cá sua vida se embalharou em dívida e até hoje você não conseguiu se equilibrar financeiramente, liberar perdão para aquela pessoa que tentou acabar contigo, acabar com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos. Nós precisamos de liberar perdão. Tem muita gente aqui nos acompanhando e eu falo olhando aqui direto nos olhos de todos aqueles que estão aqui. Tem muita gente que foi abusada na infância, que foram violentadas, pessoas que sofreram atrocidades, né, que viu o pai bêbado espancando a mãe, que viu uma mãe, né, deixando ela, né, para viver a sua vida alheia, abandonando, e ela simplesmente hoje carrega o ódio, carrega a raiva, carrega o rancor, carrega o ressentimento, por causa de atitudes de pessoas de lá atrás que precisam ser perdoadas. O perdão é a base para a vida de Deus fluir dentro de nós. Não tem como a vida de Deus fluir dentro de nós sem o perdão. Por que as pessoas não gostam de perdoar, pastor Carlos? Porque o perdão gera um prejuízo momentâneo. O perdão é prejuízo momentâneo. Por exemplo, você chega em mim e você me doa, né? Me doa isso aqui, ó. É uma nota de R$100, por exemplo. $100, 100 euros, né? 100 ienes, 100 shekels, não importa a moeda. Você me dá essa nota. Você diz, ó, eu tô te emprestando isso aqui, viu? Aí o que eu faço? Eu pego seu dinheiro, rasgo e digo, não quero teu dinheiro, não vou te pagar, e eu rasguei. Aí você tem a opção. Se você me perdoar, você perdeu os 100. Se você me perdoar, você perdeu os 100. Se você não me perdoar, você vai me carregar dentro de você e o teu futuro está comprometido para sempre. Toda vez que você lembrar de mim, vai ter um choque dentro de você, a ira vai tomar conta de ti, o queimor vai arder dentro da sua alma e você vai automaticamente descair o semblante de revolta, né?
É por isso que o perdão, ele é difícil de ser liberado, porque o perdão é prejuízo momentâneo. Essa mãe, né, que eu postei aqui mostrando o perdão do assassino, ela olhou dentro do olho dele e disse: eu te perdoo, porém o seu filho não volta mais. Eu te perdoo, porém ela nunca mais vai ter oportunidade de olhar nos olhos do filho dela. Prejuízo momentâneo, mas esse prejuízo momentâneo gera uma mulher leve, uma mulher livre, uma mulher liberta, né, para andar de cabeça erguida e servir a Deus como a palavra de Deus exige que o sirvamos, pastor Carlos. Sim, e é muito importante. Tem uma pessoa aqui na live, pastor, que conhecia ela, é o Anderson Duarte, né? Ele está questionando aqui o que o Opala disse, né, que ela talvez estaria desconcertada. Ele falou: conheço ela, é uma mulher íntegra, leal e fiel a Deus, mãe de 8 filhos, criou todos no caminho do Senhor. Agora, nessa tragédia, você vem falar isso, tipo, que ela estava desconcertada. Aí ele ficou meio brabo aqui e falou: vai aceitar Jesus. Então, assim, ele conhecia pessoalmente a irmã, e todo o testemunho que a gente ouviu dela e viu, né? Eu vi aí o filho falando, né? Esse levita, compositor de destaque na nação brasileira, um grande levita, e a gente vê que era uma grande mulher de Deus. E com certeza ela não quer que ninguém carregue raiva e ódio no coração. Outra coisa que a gente tem que meditar, pastor, a gente está vendo, por exemplo, no Quênia, na África, países que os muçulmanos estão tomando conta, eles estão queimando igreja com o povo dentro. Né? A gente recebe imagens que ele não pode colocar nas lives. Os crentes cultuando, eles vão lá, cercam a igreja, matam todo mundo. Tem cenas que eles colocam os crentes dentro dos pneus e tacam fogo, e aqueles crentes estão desconcertados ou estão sendo mártires, né? Mártires e um exemplo de cristão por não negar a Cristo até a morte. Então, vamos, irmãos, em nome de Jesus, eu acredito que um ato desse, algo como esse que aconteceu no dia de hoje, nos leva a refletir que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Então, com certeza vem o ato da justiça, da indignação, da vingança, mas nós, como servos de Deus, nós devemos perdoar um jovem desse e orar por ele para que ele tenha um encontro com Deus. Como fez a mãe, né, do assassino do seu filho, que disse: eu orei 1 ano para me encontrar com você, e pediu para ele olhar nos olhos. E existe algo, pastor, posso falar algo aqui? Creio que a gente já vai terminar, né? Mas, pastor, a realidade, pastor Carlos, é que tem aquele ditado, né? Por exemplo, a gente vê uma matéria na internet ou na TV, em qualquer lugar, e o repórter está dizendo: o bandido foi lá no banco, explodiu o caixa eletrônico e levou R$1 milhão, né? E ainda trocou tiro com a polícia, né? Aí a pessoa diz: bandido bom é bandido morto, né? Vagabundo, roubou 1 milhão, né? E essa palavra, esse desejo, isso não combina com o evangelho. Ah, pastor, porque não é seu filho, é porque não é sua filha, é porque não é sua esposa, é porque não é sua mãe. São assuntos até difíceis da gente falar, porque tem muito disso, né? As pessoas, elas querem que, tipo, aconteça com a gente para a gente poder falar sobre isso, né? É complicado. Eu aguardo aqui nos próximos dias um pronunciamento, uma fala, alguma coisa do Delino Marçal. E eu creio que, como homem de Deus que ele é, o ministério que ele tem hoje, que ele exerce hoje, com certeza é fruto de oração da sua mãe, né, da mãe do Delino, né, que sempre orou por ele, eu acredito nisso. Ele vai vir com alguma palavra aí. É um momento muito difícil para ele. Nossa, eu não queria estar no lugar desse rapaz. Nossa, pelo amor de Deus. Que situação, pastor. Às vezes eu paro assim para pensar, e aí vem o sentimento humano, mas aí eu digo: não, tá amarrado, em nome de Jesus, né? É complicado, é uma situação extremamente, não é pouco complicado, é muito complicado, gente, é muito complicado. Com certeza. Agora, posso falar algo bíblico aqui, pastor? Pode. Mateus capítulo 18,
versículo 23 a seguir. É a parábola, né, do chefe, do patrão que chama o servo para a prestação de conta. E o rei, ele começa a chamar os servos para prestar conta. E chegou um homem que devia 10 mil talentos. Eu já vi muito cálculo sobre esses 10 mil talentos aqui, que seria aproximadamente, vou colocar aí, 20 anos de salário de um trabalhador. Então, aqui é uma hipérbola, né? Quando a Bíblia fala algo desse nível aqui, é uma dívida impagável. Então, o rei chamou o servo para pagar uma dívida impagável. E a Bíblia diz, e não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que pagasse a dívida. Isso que iria acontecer, eles seriam vendidos para a dívida ser paga ao rei. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida de 20 anos de salário. Então, e saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro. 100 dinheiro é 3 meses de salário de um trabalhador. E lançando-lhe mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo da prisão até que lhe pagasse a dívida. Então, veja bem, o homem foi perdoado de uma dívida de 20 anos e não pôde perdoar uma dívida de 3 meses. E aí, se nós levarmos para o nível espiritual, é aquilo: Jesus nos perdoou de uma dívida impagável, o nosso pecado, e o nosso dever é perdoar o nosso próximo. Porque se eu e você fomos perdoados de todos os nossos pecados, Romanos 8:1, a palavra diz que nenhuma condenação há. Não há mais juízo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem somos nós para não perdoarmos o nosso próximo? Agora, a pergunta é: por que ele não perdoou, pastor Giovanni? Sendo que ele foi tão perdoado, por que ele não perdoou? E eu fiquei nesse texto aqui, isso aqui é uma mensagem que eu prego de muito tempo, mas veja bem, eu fiquei um tempo meditando aqui: por que ele não perdoou? Por que ele não perdoou? Por que ele não perdoou? Se ele foi tão perdoado, por que não perdoou? E a resposta foi: ele não perdoou porque ele não se sentiu perdoado. Então, olha a ideia, pastor. Isso aqui foi algo que o Espírito Santo me deu. Ele achava que ele deveria cobrar de todo mundo que lhe devia para ir até o rei e pagar uma dívida que já estava paga. Então, por ele não se sentir perdoado, ele cobrava de todo mundo que estava à sua volta para ir até o rei e pagar uma dívida que já estava paga, ele já estava perdoado. Agora vamos trazer para o nosso meio. Vamos trazer para o nosso meio religioso. Isso acontece na igreja. Imagine que o senhor é pastor de igreja, eu já fui pastor de igreja. Aí nós estamos lá, um camarada congrega conosco, cai em adultério, vai para o mundo, se prostitui. E imagine, pastor Giovanni, que esse camarada que caiu em adultério, foi para o mundo, se prostituiu, se separou da família, a mulher já casou com o outro, de repente ele volta para a igreja, para o mesmo local. Aí o Senhor, como pastor bondoso, abraça a alma dele e diz: está perdoado, meu filho. Aí o Senhor chega para ele e diz: vamos trabalhar para Jesus. E esse homem que agora volta para Cristo, o Senhor dá uma oportunidade para ele pregar. O Senhor dá uma oportunidade para ele fazer uma leitura da palavra. Aí, com certeza, eu digo com certeza, eu acredito que o Senhor já teve essa experiência, porque eu já tive. Um grupo da igreja vai chegar até o senhor, pastor Giovanni, e vai dizer: pastor, não dá oportunidade para esse rapaz, não. Ele adulterou. Ele abandonou a família.
ele não pode receber oportunidade. Você sabe o que o crente está fazendo quando ele faz isso, pastor Giovanni? Ele está cobrando uma dívida que já foi paga. É verdade. E isso é o que mais acontece no nosso meio. Que é a questão da impiedade. O ímpio não suporta ver misericórdia. Aleluia. O ímpio não suporta ver compaixão. O ímpio não suporta ver perdão sendo liberado sobre pecadores. É por isso que o Salmo 1 diz que o ímpio não subsiste na casa do justo. Ele não suporta ver misericórdia. E, infelizmente, pastor Giovanni, muitos irmãos da cristandade vivem dessa forma, condenando todo mundo, tacando pedra em todo mundo, cobrando dívida dos outros que já foi paga. Meu irmão, quando eu estou num grupo e as pessoas começam a falar mal de A, de B, eu falo, irmão, vamos parar. Você também é pecador. Talvez é o processo que essa pessoa está passando, daqui a pouco Deus levanta ele e você vai ficar aí falando mal dele. É verdade. Então nós, como servos de Deus, e veja que se você ler Mateus 18, Jesus ele está respondendo a pergunta de Pedro. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus fala, não, Pedro, 7 é pouco, 70 vezes 7 é diário. E não é 490 vezes, é porque 7 é um número infinito. Não pode haver limite para perdão. Não pode haver limite para misericórdia. Não pode haver limite. Esses dias eu me deparei com uma situação dessa, que uma pessoa chegou até mim e falou, rapaz, eu não entendo você, não. Camarada falava mal de você, fez um monte de coisa errada com você, pegou dinheiro seu e não pagou, e você tá tirando foto com ele. E é amigo dele? Eu falei, eu sou amigo dele, olha. Eu perdoei. E não vou cobrar uma dívida que já foi paga, já está perdoada. Então eu vejo que as pessoas elas não suportam ver misericórdia, e não é falsidade. Não é falsidade. E eu falo de coração, não é falsidade. Se eu liberei perdão, está perdoado. Verdade. Porque se Deus liberou perdão sobre mim, e aí vem outra coisa, pastor Giovanni, que eu creio que nós vamos concluir, né? A gente sempre tem que... A gente só olha para o pecado no ato que ele é cometido. Isso é um homicida, isso é um safado, isso é um... Agora, ninguém para meditar que o pecado ele não se origina numa natureza ou numa pessoa, no ato. Por exemplo, um camarada adúltero, um camarada profano, se você for puxar o histórico da vida dele, ou ele foi... A maioria dos pedófilos já foram abusados sexualmente por pai. A maioria das pessoas aí homoafetivas já tiveram relacionamentos terríveis na infância de abusos. A maioria das pessoas violentas é porque os pais eram violentos, espancavam, batiam. Então a gente só olha para o pecado na hora que ele é cometido. Mas a gente nunca vai procurar a origem disso. Quando é que esse comportamento surgiu? Por que essa pessoa é assim desse jeito? A gente quer tratar o momento. A gente quer tratar o local, a hora, o que aconteceu. E a gente não tem essa graça, essa capacidade, né, de puxar a história e dizer, não, olha o tanto de coisa que aconteceu. Muitas das vezes, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa irada, uma pessoa que comete atrocidade, ela se fecha dentro de um mundo, que ela cria força naquele mundo para se sentir alguma coisa. Então, nós como cristãos, com uma lição dessa, né? Uma mulher dessa morreu orando, morreu salva, morreu em Cristo, foi recebida no paraíso, está agora ao lado de Jesus, aquele que ela criou, né? São 8 filhos. Na casa de Deus, sempre foi pastora,
né? Cabe a nós agora orarmos para que o Espírito Santo console e conforte a família. E cabe também a nós orarmos por esse homem que cometeu tamanha atrocidade e liberarmos perdão sobre ele. Amém. Vou falar aqui, não estou dando testemunho de mim mesmo, mas se o motivo de eu não entrar no céu for por mágoa, sabe, por rancor, eu tô com a salvação garantida. A pessoa pode bater na minha face hoje, eu vou ficar chateado, mas daqui a pouco passa. Graças a Deus, eu sou uma pessoa assim bem limpa de coração, não tenho mágoa, não tenho ódio, não tenho rancor de ninguém. Amém? Gente, o Josué estava atrapalhando, o pastor Josué é uma benção, né? Tá atrapalhando ele no chat, então eu tive que silenciar ele, tá? Irmãos, só para deixar claro aqui, eu disse no dezembro missionário que eu iria fazer a arrecadação para o Josué da cadeira de roda. Quando chegou em janeiro, ele disse que não precisava mais, que ele tinha ganhado a cadeira. E aí o pastor Josué da Bahia, né, um senhor, inclusive foi o pastor Carlos Cardoso que me apresentou o pastor Wangler, que é pastor do pastor Josué. O pastor Josué perdeu tudo na Bahia, a casa dele foi água do chão ao teto e ele tá sem nada lá, perdeu tudo, saiu só com o documento e a roupa do corpo. Vamos ajudar ele. Falei com os irmãos aqui, os irmãos se propuseram, mandaram as ofertas. O pastor Carlos Cardoso também ajudou ele lá, né, pastor? Mandei. Mandou a oferta também. E ele foi abençoado. E agora, nós não podemos assim fazer uma arrecadação atrás da outra, senão daqui a pouco os irmãos vão me chamar aqui né? Então eu falei pro Josué, eu ia fazer a sua arrecadação, mas você que falou para mim não fazer, que você tinha ganhado a cadeira, vamos dar um tempinho agora, né? Deixa os irmãos respirar, aí no próximo mês a gente inicia a arrecadação para o pastor Josué. Maria Pereira, minha irmã, te amo, um beijo, viu? Moderadora aqui do canal, lá do Portugal. Essa mulher, pastor Carlos Cardoso, posso estar fazendo live meia-noite, 4 horas da manhã lá, ela tá na live moderando. Acho que ela não dorme, a irmã Maria. Pensa numa obreira valorosa aí. Deus abençoe, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Claro, Samuel, fique à vontade, viu? Fique à vontade, aquilo que Deus colocar no seu coração. Pastor Carlos, ore por todos nós aí. Ore para também o Delino Marçal, a família dele. Em nome de Jesus. Sim, vamos orar para que Deus venha confortar, né? E que possamos aí praticar o cristianismo, né? Cristianismo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, nesta hora, nós unimos a nossa fé para orarmos por esta família do cantor Delino Marçal. Ó Deus, que o Senhor venha confortar a família, a igreja enlutada, que esta serva era pastora, líder, que buscava almas, que vivia no altar, no propósito. Ó Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos, mas agora conforta a família. E venha, Senhor, de uma forma muito linda, maravilhosa, tratar com o teu povo, Pai, para que haja perdão nos corações, para que não haja mágoa, não haja rancor, não haja ódio. Ó Deus, que possamos estar livres de cargas para te servir e te adorar. E que a tua paz, o teu amor e a tua prosperidade permaneça sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Carlos Cardoso, por esse momento, a disponibilidade. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um que nos ajudou. Deixa o teu like, irmão. Deixa o teu like, compartilha. Hoje a live não fluiu, né, como deveria, por conta que não foi notificado os meus irmãos. Mas você pode me ajudar aí, compartilhando, nos ajudando, tá? Glória a Deus. Carlos Eduardo, nós vamos fazer uma live falando sobre isso, tá bom, querido? O pastor Carlos Cardoso tem uns compromissos dele, eu tenho que me preparar para ir para o monte e também colocar a leitura da Bíblia lá no outro canal, tá? Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam
Amém. Diga graças a Deus. Ah, o canal do pastor Carlos Cardoso, gente, tá na descrição do vídeo. Eu sempre esqueço, pastor, você precisa me lembrar, tá bom? Quem faz? Eu vou colocar aqui, ó, na descrição do vídeo. E os irmãos se inscrevam no canal do pastor Carlos Cardoso. Ele tá ao vivo lá praticamente todos os dias, né, pastor? Só de terça a sexta e domingo, né? Segunda e sábado eu não faço live. Praticamente todo dia, né? Vou colocar aqui, ó, Carlos Cardoso. Pronto. Aí os irmãos se inscrevem lá, meus irmãos. Os irmãos ficar ligados com tudo que tá acontecendo, porque o camarada aí é corajoso. Ele fala mesmo, né? Amém. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.